no seu televisor a TV Galega, na TV Galega o Mesa de Bar e na Mesa de Bar o Sidney Dalfofo. Sidney, vamos trocar da mala para outra mala, que é a questão do você trabalhou na gráfica, na livraria gráfica, que depois virou Centenário, né? Acho que foi depois do Nicolau, né? Acabou. Nicolau tinha depois antes. As gráficas que sobreviveram foi a 43 hoje, que ainda está aqui. Essa está até hoje, né? Cresceu, né? Essa ficou grande. Ela mudou o foco, quer dizer, primeiro não era... Veio embalagem o computador, e tal. Mas mudou para embalagem, né? E o Nicolau também tinha, depois foi para Garcia, depois acabou, porque era também ali na Rua 15, né? Mas você trabalhou ali na gráfica, foi para o Exército ou trabalhou em outro lugar também? Na verdade, comecei com o CETIL, quer dizer, eu entrei no CETIL em 1975. Tá? Então na gráfica, o segundo emprego foi CETIL? Depois foi CETIL. Então tá. 4 anos CETIL, 4 anos Universidade Federal, depois voltei para a Ceval, 4 anos na Ceval. Daí depois eu trabalhei uns 15 anos sem empresa, né? Quer dizer, vendendo sistemas, conta própria. Mas na área de informática? Tudo na área de dava treinamentos, tudo. E depois aí eu entrei na Sênior. Nos anos 2000, eu entrei na Sênior. Hoje é uma grande empresa, né? Eu fiquei quase 16, 17 anos na Sênior como consultor de implantação. A Sênior foi... Eu vi a Sênior crescer. A gente era uns 70 funcionários, hoje deve ter quase 2.000 funcionários. Tá? Então, a Sênior aqui em Blumenau é a fábrica, né? Quer dizer, são desenvolvidos aqui, e o meu trabalho era pegar esse sistema que foi desenvolvido aqui e ir para as empresas, fazer a implantação, dar treinamento, tudo isso aí. Tá? Isso foi até 2018, né? E aí, nessa época, eu cantava num coral. Tá? Qual era o coral? No coral, no Camerata Vocale, lá com o Telmo Locatelli. Tá? Essa aí é uma outra história para você recuperar aí. E no coral, quer dizer, um pouquinho antes, eu comecei a estudar de novo. Eu já tinha feito graduação, pós-graduação, eu quis fazer uma graduação de novo, lá embaixo. E fui fazer um curso de logística. Mas em graduação mesmo. Tá? Fiz o curso e tal, e tinha que fazer um trabalho de final de curso. Nesse trabalho tinha que fazer, ou se inventava uma empresa, ou pegava-se uma empresa e se criava toda a rotina de gestão dela. Como eu cantava no coral também cantava um outro senhor que era o proprietário do Hotel Pousada 15, que era o seu João Pacheco, né? E estava conversando, eu tenho que fazer um trabalho de curso, ele disse assim, não quer estudar meu hotel? Eu digo, não, vamos. Não. Cheguei lá, ele abriu as contas, e fiz um trabalho bonito, didaticamente bonito, né? Apresentei o trabalho, tive uma boa nota, e depois eu fui apresentar o trabalho de aula, fui apresentar para ele, né? Ele olhou, veio aqui e disse assim, escuta, não queres comprar meu hotel, não? Achou que está tão bom aqui? Eu disse assim, quem sabe, aquele quem sabe desinteressado, né? E aí cheguei em casa, falei para minha esposa, seu Pacheco quer vender o hotel dele, nós demos risada nós dois, né? Mas eu já estava há tempo, porque eu viajava muito com a Sênior. Queria parar de viajar. Queria parar de viajar, e não só isso, nessa área de sistemas, ela é muito gostosa, muito prazerosa, mas é perversa. Porque você tem que estar estudando. Todo dia muda, né? A evolução é muito rápida. Você tem uma ideia, a gente não estava mais estudando a tecnologia de manhã. Eu já estava estudando o neto dessa tecnologia. Porque dali a 2, 3 anos ela entrava. E isso ficou muito desgastante. E a ideia meio que caiu assim. Eu sei que 6 meses depois estava dono do hotel. Mas o mais interessante é que eu não tinha o recurso todo para comprar o negócio. A gente comprou o negócio, né? O prédio alugado. Tá? E eu cheguei no banco para pedir o recurso e o gerente perguntou, né, o que você quer fazer? Eu digo, bom, eu tenho um hotel e como é que é esse hotel? Eu digo, olha, eu tenho o plano de negócios que eu fiz na aula, me traz aqui. Tá? Levei o trabalho de aula, levei para o banco. Aprovou na hora. Ele só falou dizer quanto é que tu quer, né? Tá? Mas aprovou na hora. E a gente foi bem, nos primeiros um ano e meio, a gente veio muito bem, isso 2019.
E quando a gente estava levantando para decolar, né, veio a pandemia. Veio a pandemia, tá? Isso para nós, assim... É uma paulada no mesmo. Foi uma paulada, e o setor de turismo foi o que primeiro sofreu com isso. Parou a viagem tudo, né? A gente ficou 3 meses, literalmente, de porta fechada, e eu não demiti ninguém, tá? E a gente não pensou que ia demorar tanto isso, né? Tá? E hoje em dia a gente ainda se ressente disso, né? E quando a coisa estava indo, quando a gente pensa que vai, tipo, o Oktoberfest sempre foi a nossa, o nosso filão de ouro, filão de ouro. Ano passado, no meio da festa, me dava enchente ainda, né? Então, a gente foi colocando isso. Agora, é interessante que eu trabalhei com gestores a minha vida inteira. Os sistemas era isso. Então, eu estava com contadores, com diretores, com a parte de gestão de empresa, porque o sistema era voltado para a gestão. Mas eu mesmo nunca fui gestor. Eu nunca tinha gerenciado pessoas assim. Só na teoria. E aí o hotel foi o grande aprendizado, né? E aí aproveitei justamente o Covid, que estava tudo fechado, aproveitei para me capacitar. Então, o que tinha de curso de hotelaria, de marketing, uma das disciplinas que teve no curso de graduação foi marketing. E a gente usou muito isso. Eu uso hoje em dia 100% isso. Isso é uma coisa que o americano inventou e que ele sabe usar, né? Eu sempre digo assim, se o americano inventar de botar um pinico na cabeça, não leva uma semana, tá todo mundo com pinico na cabeça. Se não tiver pinico, o cara fica até com vergonha. Pô, não tem dinheiro para comprar um pinico ainda, né? Não é. Eles impõem a vontade deles com... Tá aí, né, o Papai Noel, né? E aí a gente foi se aprimorando, foi meio que autodidata ali, né? E agora eu estou de novo voltando cursos, tanto que a gente acaba gostando dessa área, né? Então, eu como turista, eu sempre fui um turista profissional, né? E o service, isso é uma coisa que o americano, eu tenho amigo americano que vem aqui e diz, pô, o service de vocês é muito ruim. Porque nos Estados Unidos é espetacular. Então tem que preparar. E nós temos falta de pessoal, né? O pessoal nosso tem boa vontade, até querido e tal, mas falta... Eu vejo assim, garçom. Garçom chega lá, quando ele é organizado, ele sabe que você pediu um frango, eu pedi uma carne mal passada, outro pediu bem passada. Aqui, quem é que pediu frango? Não sabe nem qual é a mesa que pediu o frango. E é interessante nessa qualificação que você vai aprendendo, né? Eu, com a Sênior, viajei esse Brasil inteiro. Então a gente pegava 5 estrelas de Brasília e pegava aquelas fazendinhas lá no interior do Mato Grosso, que 10 horas da noite desligava o gerador. Eu todo na cama. E ia dormir, fazer o quê, né? Tá? Então, é interessante que eu, como cliente, eu sempre sabia o que eu queria, de fato. O que daquilo do hotel me agradava. E isso é uma coisa que eu trouxe para lá. Então, tem experiência, né? Esse jeito de... me sentia sempre com o cliente. E é uma coisa que a gente exige sempre de que o cliente, queira ou não queira, sempre tem razão, né? E a gente procura servir o cliente realmente conforme ele quer ser servido, né? Agora vou fazer uma pausa no hotel para te falar um pouquinho do coral, né? Você cantava com o Locatelli. Locatelli, eu achava, eu era muito amigo do Locatelli também, mas o Locatelli, ele gostava tanto daquilo que ele não acabava mais. Eu dizia, pô, Locatelli, o show deve ter começo, meio e fim, mas ele se deixasse, ele ficar cantando a noite toda, né? Chegou a entrevistar ele aqui, não? Sim, fiz com ele, né? Mas o tempo que eu era presidente da Fundação de Cultura também, né? Para ele, o passarinho também. Dizia, passarinho, você imita bem certas coisas, outras você não imita bem. Quando você vai fazer uma apresentação, imita só o que você imita bem e se programa para ter um começo, meio e fim. Senão você fica no palco lá, no fim cansa o pessoal. O cara diz, pô, não, acaba mais troço, né? E o Locatelli, agora vamos cantar 3 folclóricas do sul da Itália. Aí cantar agora mais 4 folclóricas do meio da Itália e mais 3 do norte da Itália, né? A apresentação se prolongava demais, eu achava, né? Mas era uma grande figura, né? E o coral continua. Você não continua mais? O coral continua? Não, agora com o hotel não deu mais. Não deu mais, né? Tá. Mas gostava de cantar. Bom, também colega italiano que não gosta de cantar, né? Na verdade, o gosto musical veio do colégio. Do colégio? Do seminário. Lá em Agudos. Tinha lá, tinha coral? Não, sim. Tá. Tinha o coral lá.
quando eu troquei de colégio, Uhum. lá no seminário de Ituporanga, primeiro que todos os alunos a gente tinha aula de música normal, Uhum. né? Português, matemática, música. Como tinha nos E colégios aqui também. Mesma coisa. Coisa tá? acabou. E todo mundo era obrigado a tocar pelo menos um instrumento. Tá? Uhum. E todo mundo tinha uma flautinha de lata, 6 furos, sim. a gente tocava aquela flautinha ali. Depois virou a flauta doce de hoje, sim, né? E tinha o teclado, tinha o harmônio. Uhum. Gaita de boca, não? Não. Não, é engraçado. Mas tinha os outros alunos, por exemplo, tinha o Freiner, de rodeio. Uhum. Os pais dele, eles tinham um conjunto de acordeão. Tá? E ele era um pichotinho, ele sentava, o acordeão era maior que ele. Né? Tá? E nos domingos à tarde era diversão ali de ouvir aquilo ali. E a gente aprendeu, então, aprendi teclado lá em Ituporanga. Uhum. Quando eu fui para Agudos, tinha a banda do colégio. E a banda do colégio recebeu os informações. alunos. Tá? E tem uma música de Verdi que é a Marcha de Aida. Tá? E tem um trompete lá dentro que aquilo assim é de arrepiar, né? E quando entraram, estava de repente no Colégio de Agudos, ele tem uma acústica interessante assim, começou aquele trompete lá no fundo, eu digo, não, esse negócio aí que eu quero. Sopro. E aí fui lá falar, e era o Frei Luiz Prim. Tá? Depois ele foi... foi do cara, os meninos cantores de Petrópolis. De Petrópolis, ele foi maestro lá. Eu conheci ele, sabe onde? Na Alemanha. Vocês estavam se apresentando com os guris lá numa cidadezinha perto de Colônia. Olha e eu fui lá com a minha mulher e conheci aí. Sabia que ele era catarinense. Sim, sim. E tanto que depois ele veio para o Blumenau aqui, né? Acho que até faleceu foi aqui. E aí cheguei na banda, como é que... Eu gostaria de trocar, tá bom, mas é que a banda era pequena, era completa, tinha dois instrumentos de cada naipe, só que os trompetes não tem mais, já tem gente. Mas tinha um trombone aqui, né? Pegasse o trombone. Tá bom, não tem esse mesmo. E aí comecei a aprender trombone, depois eu saí do colégio, fui tocar trombone na banda do Pedro II, ainda com o irmão do Horácio Brau, né? Não? Não era como era dele, meio gordo assim? Sim. Não, mas era do Joaquim Froiani. O diretor. Era o grande incentivador. Eu pensei que tocava da banda. Tá. E não, era a banda de música. Depois teve a o Horácio Brown era da fanfara. O irmão do Horácio. A banda de música, o maestro era o Sr. Ari Rosa. Ele era sargento do quartel, né? Tá. E aí fiquei aprendendo música ali e depois meio que larguei a música. Depois de um tempo eu entrei no Centro de Juventude Porta Aberta, aqui nos fundos da igreja. E numa época veio trabalhar em Blumenau um dos padres lá de Agudos. Tá? E lá de Agudos ele viu, escuta, tu sabe música, não sabe? Tu não quer tocar órgão aqui na igreja, porque precisava gente para acompanhar a missa? Eu digo, mas eu não sei tocar órgão. Não, vem cá, vamos aprender. No fim das contas virei organista da música. As missas da noite eu tocava, né? E depois comecei a trabalhar, aí não deu mais. Mas aí, depois nessa época, tinha o coral do Carlos Gomes. No tempo ainda do Heinz Kai, era um coral famoso, gravou discos, tudo, né? E surgiu o movimento de recriar esse coral. Tá? E tinha uma outra vez que eu estava cantando no coral da igreja com o Frei Pascoal. E aí surgiu o coral, contrataram um maestro e recriaram o coral lá no Carlos Gomes, né? E a gente, junto com a orquestra, então tinha a Quinta Sinfonia, a gente tinha a orquestra lá na frente e o coral ficava paradão até o final, lá no final cantava 10 minutinhos, mas ficava lá. E daí depois eu fui convidado então para entrar no Camerata Vocale com o Locatelli era vivo ainda, né? Tá? E lá no coral então eu encontrei o dono do hotel atual, né? Mas tem foi bom ter entrado no coral, né? Se você não tem o coral, não compra o hotel. Agora tem uma passagem muito antes disso. Eu, quando pequeno, a gente ia na missa e terminava a missa, tinha as apresentações musicais do Heinz Kai. Eu tinha 5, 6 anos. Então eu saía da missa, a gente ia ver os concertos.
Quando a gente chegava tarde, porque chegava depois da missa, eu sempre nunca tinha lugar aqui em cima, a gente ia embaixo, ia lá em cima onde tem o balcão lá. E lá de cima a gente tem uma visão privilegiada da orquestra toda embaixo, né? A acústica era interessante, mas o mais interessante é que a gente via os violinos tocando e o arco do violino, ele é preto, mas tem aquela parte branca ali, que é o que a gente faz a crina ali, tá? E na minha intenção, o pensamento de criança, o que tocava era o branco, não era o violino. E eu estudava no Pedro II, ia para casa, e um dia eu encontro jogado na Rua das Missões, que era poeira para tudo quanto é canto, uma coisa brilhante assim no chão, né? Tá? Eu digo, não sei porquê eu associei aquilo com o arco do violino, tá? Eu sei que eu chegava, tinha um moeirão de cerca, esfregava aquele negócio para ver se saía música. Chegava em casa, esfregava na parede para ver se saía música. E não saía nada. Depois eu guardei aquele negócio, depois o meu pai chegou e disse, não, isso aqui é o friso do Fusca. Tinha o friso, aquele friso da lateral. Mas a minha ideia de música, né, começou ali, né? Então vamos fazer pausa, né? Vamos rodar comerciais. E já estouramos até o nosso tempo desse bloco, né? Mas foi interessante porque você contou a história aí da musical. Aos comerciais, e já a gente volta com o quarto e último bloco do nosso Mesa de Bar de hoje.